Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta. Este é o programa de mentoria ICT 2022 no YouTube. E esta lição será sobre fluxo de ordens intradiário e compreensão do alcance diário. Muito bem, pessoal, estamos olhando para o tradingview.com e você pode usar esta plataforma gratuitamente. Há alguns benefícios em ter uma assinatura lá. Não é terrivelmente caro, mas, no entanto, ele lhe fornece um meio de olhando para gráficos que mostro na minha mentoria aqui e no meu grupo de mentoria privada. Então, são os mesmos gráficos que estou produzindo para aquela comunidade, que estou produzindo para você também. Tudo nesta palestra será predominantemente voltado para ensinar a você os elementos do E-mini, configurar seu alcance diário e seus layouts intradiários, e falarei um pouco sobre perfis diários, para que isso possa ajudá-lo. E vou comparar e contrastar, mostrando o que você está tentando aprender comigo aqui versus o que está disponível por aí na internet. Ok, dessa forma você pode decidir se isso será ou não uma busca que vale a pena para você. Essas coisas ensinadas hoje estão diretamente ligadas aos futuros de índices, ok, como S&P, Nasdaq e Dow, certo? Você pode usar o Russell 2000. Esses são os mercados que estou direcionando, com as lições. As ideias, Marge, negociar a faixa asiática e coisas do tipo não são aplicáveis a esses mercados. Eu não ensino isso aos meus alunos. Quero que você se concentre apenas nas coisas que vou mostrar neste mentoria. Certo, primeiro de tudo vou tirar as coisas chatas do caminho. Sempre que você estiver olhando para futuros, especialmente os futuros de índices, esses contratos são negociados, com datas de vencimento. E os meses em que eles são negociados serão mostrados aqui. Esse é o símbolo para E-mini S&P. H neste exemplo representa março. Então, os códigos de mês de entrega para os mercados de commodities. H está sempre representando o mês de março, M é junho, U é setembro, Z é dezembro. Estes são os únicos 4 meses em que os futuros de índices são negociados. Não. E-mini, S&P, E-mini, Nasdaq e E-mini Dow. O ano, obviamente, é o que é. Agora, se você for usar, por exemplo, quando eu faço negociações ao vivo na TD Ameritrade, eles não usam o símbolo do ano assim. Tal. Mas no TradingView, se você estiver puxando um símbolo como eu tenho aqui, ESA 2022, isso representa o contrato E-mini S&P 500 para o mês de entrega março do ano 2022. Ok. Como eles expiram, é importante que você saiba disso. Na terceira sexta-feira do mês de entrega, que obviamente neste exemplo aqui é março, a terceira sexta-feira desse mês é a expiração. Você não quer estar negociando após a expiração. E a pergunta será: quando começo a negociar o próximo mês? Certo? Este será sempre um mês à frente, ou o mês atual ou contrato próximo. O mês após o mês à frente, ou mês do contrato atual, será sempre referido por mim como o próximo mês. Se você tiver alguma dúvida, pode ir para parchart.com e você pode ir para a aba Selecionar Commodity aqui. Tudo isso é gratuito. Você pode descer nesta lista aqui, ir para S&P 500 E-mini, clicar nisso. Isso abrirá o que acabei de mostrar a você. E o primeiro, esse é o à vista. Você não quer olhar para isso. O próximo contrato disponível é março. Viu isso? Ele até te dá uma pequena dica. Agora, isso é considerado o mês à vista ou contrato próximo. O interesse em aberto é o que estou observando. Certo? Então, uma semana antes do vencimento, que é a terceira, sexta-feira do mês de entrega do contrato. Então, terceira sexta-feira de março, terceira sexta-feira de junho, terceira sexta-feira de setembro, terceira sexta-feira de dezembro, passa para um novo ano, começa a sequência novamente. Março, junho, setembro, dezembro. Padrão. Muito fácil, muito fácil. Meios de acompanhar onde você deve estar. Mas, geralmente, por volta do primeiro ou segundo dia da semana anterior à expiração, começo a monitorar o interesse em aberto. E eu quero estar no mês que tem o maior número de interesse em aberto.
Observe que o contrato de junho tem apenas 57.310 contratos de interesse em aberto. Agora, o contrato do mês atual ou próximo de março, 2022, tem um interesse em aberto de 2,2 milhões. Então este é o mês de contrato com a maior base de liquidez. Então eu vou negociar neste mês. Se tornar uma questão de este mês aqui, ter um interesse em aberto maior do que este aqui, então eu vou negociar no próximo mês porque quero a liquidez disponível na maior pool de liquidez oferecida pelo mês de contrato mais negociado. Espero que isso tenha respondido a essa pergunta. Recebi muitas perguntas sobre isso. Certo, então agora o que estamos procurando é uma oportunidade e eu vou ensinar viés e técnicas específicas de entrada na próxima semana. Esta semana estou ensinando a estrutura intradiária e quero que você comece a pensar sobre perfis de mercado e você terá tarefas de casa. Obviamente para isso no final deste vídeo. Mas, vamos supor que você estava otimista aqui. Ok. Vou fornecer prova neste vídeo de que eu estava otimista e eu executei com esse viés em mente, mas apenas coloque isso de lado por enquanto. Eu sei que alguns de vocês estão muito ansiosos e estão deixando comentários dizendo: você pode me ensinar como entrar? Você sabe o que estou procurando. Entendo sua empolgação, mas siga as lições no ritmo que estou passando, porque estou dando tarefas de casa, trabalhos e estudos. Dessa forma, isso ajuda a construir e enraizar o entendimento que estou passando para você. Porque o seu tempo de estudo é realmente de onde virá a maior parte do seu aprendizado. Estou apenas dando a você pontos de referência. Dessa forma, você pode começar a olhar para as coisas e começar a ver um fenômeno recorrente e repetitivo. Mas eu quero dar uma olhada no intervalo de tempo de 15 minutos. Tudo bem. E quando você está olhando para este intervalo de tempo de 15 minutos, este é o intervalo de tempo indicador. É aqui que estou procurando por máximas e mínimas-chave. Estou procurando por desequilíbrios como lacunas de valor justo e coisas dessa natureza. Sim, vou procurar blocos de ordem, mas vou tentar me afastar dos blocos de ordem. Nesta lição, neste mentoria, realmente, porque tenho modelos que nem sequer dependem de blocos de ordem. Obviamente, estou ensinando a lacuna de valor justo aqui, e esse é o foco principal. Porque se repete, é um padrão fácil. Está lá muitas vezes, mas quero que você pense em como você estrutura o seu dia. Então, quando você estiver no TradingView, ou você pode fazer isso na sua própria plataforma se não estiver usando o TradingView. Mas estou recomendando que, pelo menos enquanto você estiver passando pela mentoria aqui no YouTube, passe pelo processo com o TradingView. Certo? E então, isso é o que você veria classicamente anotado no meu gráfico para um setup de Forex. Configuração. Estou levando você para 8 Dream. Certo, você vai colocar uma linha vertical lá às 8h30. Clique nisso. Clone. Eu sei que isso é muito chato para alguns de vocês, porque realmente querem apenas entrar e ir direto ao ponto. Mas tenho novas pessoas assistindo ao mesmo vídeo, então tenho que tornar isso o mais completo possível e tentar cobrir todas as bases. E então, espero não receber tantos e-mails porque não consigo acompanhá-los. Então, se você me enviar um e-mail e eu não responder, peço desculpas, mas simplesmente não consigo acompanhar. Certo? Então, conectar. Lá está, isso é bom. Certo, então a mesma distância e tempo pela manhã, depois uma hora de almoço, almoço de Nova York. E então a mesma quantidade de tempo depois disso. Ok, então vou dar um zoom aqui. E na sua mente, quero que você pense sobre essa hora de almoço. E isso é sempre no horário local de Nova York. Ajuste sua visão de negociação para isso. Se você fizer isso, não importa onde esteja no mundo, poderá calibrar seu horário local com este. Tudo o que estou mostrando a você está diretamente ligado a Nova York, horário local de Nova York. Se você fizer isso com qualquer outro período de tempo, você vai se atrapalhar. Você não terá as mesmas calibrações que todos os meus alunos e o que estou observando no preço. Porque eventualmente vou mostrar gráficos na minha aba da comunidade que quero que você observe antes que aconteça. Mas antes mesmo de começar a fazer isso, não vou criar um desastre.
ao fazer com que todos olhem para os gráficos no horário local deles e não no horário de Nova York e percam completamente o ponto e o enredo. Então, uma vez que tenhamos isso, quero que você pense nesta hora, aqui, do meio-dia a 1 hora da tarde, horário de Nova York. Esse é um período de tempo sem negociações. Não me importa quem diga que pode fazer isso e aquilo. Se você está aprendendo comigo, simplesmente não negocie durante esse tempo, certo? Nem mesmo em demonstração, porque confia em mim, não faça isso, certo? À medida que avançamos no mentoria, você entenderá mais razões pelas quais eu não posso dar tudo em um único vídeo. Obviamente, eu quero. E quero fazer ensinamentos de 4 horas, mas estou tentando torná-los mais agradáveis. Porque eu sei que a maioria de vocês não tem a capacidade de atenção, porque são novos e estão apenas agora descobrindo. Então, estou tentando ter isso em mente ao fazer essas apresentações. Então você tem seu intervalo diário, em uma base intradiária, tudo configurado e delineado. Então, esses são seus limites. Seu comércio matinal é entre 8h30 da manhã. Por quê? Porque há eventos de notícias que saem às 8h30 até o meio-dia, de preferência por volta das 11 horas. Geralmente eu não gosto de fazer negociações após as 11 horas da manhã. Agora, isso não significa que eu não tenha feito ou que não farei. Eu apenas geralmente tento não fazer. Eu quero tentar estar posicionado antes das 11 horas e, com sorte, estar aproveitando algo. O almoço de Nova York é ao meio-dia. E então, ajustar posições ou retirar algumas se eu for manter durante o almoço e antecipar algo até o fechamento. E falaremos sobre isso quando entrarmos em perfis. Não, é perfil de volume, ok? A ideia de a sessão da tarde. Eu não ia ensinar isso, mas porque vejo muita bobagem no YouTube. Eu vou apenas ensinar isso a você. Ok, então será um tratado diário completo sobre toda a faixa diária de índices. Então, dessa forma, se o seu interesse é nesta classe de ativos, você terá uma chance muito melhor de ser bem-sucedido, na minha opinião, usando as informações que vou lhe dar. E estou provando isso com execuções reais, como você verá mais tarde no vídeo, certo? Então estamos olhando para antes das 8h30, o que você está procurando. Ok, recebi muitas perguntas na seção de comentários. Estou lendo todos os comentários, pessoal. Eu adoro porque são pequenos trechos bem curtos. Sei que muitos dos meus alunos gostam de me enviar esses e-mails longos e agradecidos, e então me dão um gráfico que não explica muito para mim, e eu realmente não consigo responder. Então, a seção de comentários que estou abrindo em cada um desses vídeos. Se você não percebeu, estou permitindo um comentário para meio que honrar aqueles indivíduos que estão mostrando apreço e não estão procurando me elogiar gratuitamente. Eu não gosto disso, ok? Eu gosto do reconhecimento pelo meu tempo e energia e sacrifício, oferecendo isso a você de graça. Mas eu não quero ser adorado. Ok, eu não quero todo esse tipo de coisa. Não me chame de GOAT. Não me chame de o maior de todos os tempos. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas se você tem algo que gostaria que eu abordasse e melhorasse, uma entrega ou explicação de algo específico que mencionei em um vídeo, eu já posso ter algo planejado para uma lição futura. Mas, se for algo que não está no meu esboço, que estará em vídeos futuros, eu utilizarei o feedback que recebo. Então, dessa forma, eu entendo que alguns de vocês querem tudo de uma vez, e não há como eu fazer tudo isso de uma só vez. Mas estou levando em consideração o feedback que estou recebendo de todos vocês e estou usando isso. Mas uma das perguntas que recebi foi: quais altos e baixos estamos procurando? Que uma corrida de stop seria enquadrada? Ou qual seria o catalisador para uma caça de stop? Bem, antes das 8h30, se você olhar para isso, basta pegar um raio horizontal. E vemos este ponto alto aqui. E estou utilizando isso com o benefício da retrospectiva, porque isso é como você vai voltar e testar tudo novamente. Eu gostaria que você direcionasse seu olhar para o ponto mais elevado, que está localizado aqui, e também para o ponto mais baixo que se encontra bem aqui, observando atentamente as diferenças entre eles e como eles se destacam no ambiente ao redor. Então, antes das 8h30, em outras palavras, à esquerda disso, em um intervalo de tempo de 15 minutos,
Qual é o swing high? E swing low mais significativo ou óbvio? Swing high é este. É uma vela com uma máxima inferior à esquerda e uma máxima inferior à direita. Padrão de 3 velas. Ok. Não importa se as velas fecham para cima ou para baixo. Você está apenas procurando por um swing highs, porque acima disso haverá liquidez de compra, ou stops de compra, e um swing low. Antes das 8h30 é uma vela que tem uma mínima mais alta à esquerda e uma mínima mais alta à direita. São 3 velas. Novamente, não importa qual é o fechamento das velas. E isso não tem absolutamente nenhuma influência no que estou mostrando aqui, porque os pontos de swing são onde a liquidez será colocada. Certo? Então, uma vez que você tenha esses níveis no seu gráfico em um intervalo de tempo de 15 minutos, você pode descer para o seu primeiro intervalo de tempo menor para a entrada. Esse é o seu gráfico de 5 minutos. Então, vamos fazer isso. Agora, todas essas coisas serão transpostas diretamente para o gráfico de 5 minutos. Você não vai perder nada. Caso você esteja se perguntando, eu sei que muitas pessoas novas têm medo de que, se fizerem algo com o intervalo de tempo, perderão suas anotações. Certo, então agora temos esse antigo topo aqui atrás. Olhe para este preço bem ali, ok? Esse vai ser o preço mais alto, naquela vela específica ali. É 45, 14,5. Esta vela negocia a 45, 14,5. Exatamente o mesmo topo. Quando temos isso, mas olhe mais de perto, temos topos relativamente iguais, mas temos isso em múltiplos topos de curto prazo que continuam subindo. Se houver 3 topos que sobem assim, isso é um padrão clássico de 3 impulsos. Há um livro que eu realmente gostei nos anos 90, o livro Street Smarts, de Linda, Rash e Larry Connors, realmente um livrinho muito bom. Eu não gosto de tudo no livro, mas gostei de algumas das coisas que eles mencionaram. E isso me ajudou a entender as caçadas de stop, porque eu não conseguia entender como estudante em desenvolvimento, porque o preço iria atrás desses stops. Não fazia sentido porque os livros que eu havia comprado nunca explicaram tudo isso em detalhe. Eles apenas diziam para confiar nesse padrão de continuação, ou padrão de reversão. E a ideia de caçadas de stop ou ataques à liquidez nunca realmente surgiu. Então, era um tópico desconhecido para mim. Então, quando comecei a me aprofundar nos gráficos e a olhar para isso, me ajudou. E o padrão que ela e Larry mencionaram lá foi o padrão das 3 pequenas conclusões. Parece peculiar, soa um pouco bobo, mas é basicamente o padrão dos 3 impulsos, ok? Isso significa que é um topo oscilante mais alto, e um topo oscilante ainda mais alto. Então, é 3 vezes que o mercado continuou pressionando para cima. Eu gosto de ver esse padrão se formando. Quando há um topo antigo aqui atrás, certo? Em qualquer período de tempo. É universal, certo? Mas se você começar a ver esses 3 impulsos subindo até um topo antigo, você não precisa ver esse terceiro topo superar o topo antigo. Porque o que está fazendo é já pressionar para esgotar a liquidez toda vez que cria um topo oscilante e começa a descer. Os vendedores estão tentando vender isso e estão colocando ordens de compra acima do topo anterior e continuam sendo executadas. Então, já está acumulando liquidez. E investidores informados, ou seja, o chamado dinheiro esperto, já estarão estabelecendo posições vendidas. Então, o mercado quebra. Em um dos vídeos anteriores, falei sobre o padrão ou a configuração e sugeri não usar um determinado fundo oscilante que parece ter sido violado. E por que essa negociação não funcionou? Não seria uma negociação perdedora. Quero que você pense sobre esta ideia. O que eu ensino, que é deslocamento, certo? Se você tem uma piscina infantil, certo? Se você tem uma piscina infantil no seu quintal e a enche, e então um elefante cai dentro dela, o que vai acontecer? A água vai ser deslocada, certo? Vai haver um deslocamento óbvio dessa água. Uma analogia bastante simplista, mas é isso que você procura no preço. Quando o preço ultrapassa uma alta anterior e ele cai abaixo dela, você quer ver um deslocamento óbvio. Você não quer ver, tipo, bem, você sabe, né? Uma corrida um pouco letárgica aqui. Isso não é suficiente. Isso é como aquele elefante caindo na piscina infantil. Não há dúvida sobre isso. Realmente, houve um deslocamento. Quando isso ocorre, então você entra e começa a procurar a lacuna de valor justo. O mínimo, o máximo, e se ele voltar a subir para isso, então você pode procurar uma venda.
Processo que você passa aprendendo isso. E é bom que 3 de vocês foram muito críticos a respeito. Mas confia em mim, há regras por uma razão. E não estou tentando esconder falhas porque esses padrões às vezes vão falhar com você. Ok, você vai interpretá-los errado ou eles simplesmente não vão funcionar, certo? Às vezes o mercado terá algum tipo de evento de notícias que surge ou ele simplesmente passa por cima disso e sobe ou desce. Isso é uma negociação perdedora. Você precisa ter um stop loss. Você precisa ter boa e sólida gestão de dinheiro. Porque se você não tiver essas coisas, a lei de Murphy vai se infiltrar. E tudo o que pode dar errado, dará. E se você deixar a determinação do mercado decidir quão ruim será a dor, acredite em mim, você não quer isso. Você quer limitar isso. Então agora temos este máximo anterior, mínimo anterior. Agora, se não tivermos, é realmente importante que você entenda esta parte aqui. Se não começarmos a ver esses máximos mais altos se formando e for apenas uma subida constante, então você antecipa que um máximo como este será superado. E não precisa ser superado por muito, apenas negociar acima dele. Então você quer procurar esse movimento energético para baixo. Isso é deslocamento, né? Onde é realmente animado. Então, em outras palavras, pareceria quando você está olhando para o seu gráfico, isso é um pouco mais pronunciado, porque foi acima desse máximo anterior. Aqui, você está olhando para este, mas enquanto ele começa a se mover em direção àquele antigo máximo, lembre-se de 830, antes disso você está procurando o que é isso? Ele fez um swing high? Sim. Então, está negociando acima dele aqui. Tem uma quebra energética abaixo disso? Não, é apenas, veja. Movimento muito fraco e anêmico. Para baixo. Então você tem outra subida aqui e então você teve esse pavio ou cauda. Descendo e rapidamente volta. Isso cria uma lacuna de valor justo nisso? Não, ainda não está lá. Então ele sobe aqui, não vai acima, igual lá naquele máximo. Mas agora observe este máximo, ele vai abaixo disso? Sim, um pouco aqui, mas ainda está um pouco anêmico. Mas então veja o que temos aqui. Ele sobe e depois despenca. Então a próxima vela aqui fecha. O que temos? Aí está a sua lacuna de valor justo. Esse é o seu curto. E você poderia buscar a liquidez que está abaixo daquele mínimo que você identificaria, antes das 8h30. Então, a liquidez do lado da venda se alinha com o seu curto. Você vende. Você quer comprá-lo de volta para cobrir esse curto. Bem, aqui estão os vendedores esperando bem, aqui na forma de stops de venda. Pam, acerta. Ok. Deixando isso de lado. Você pode não ter visto isso como uma entrada longa. Talvez você não tenha visto isso como uma potencial continuação de alta. Mas olhe para esses máximos aqui. O que está descansando acima disso agora? Stops de compra. Liquidez do lado da compra. Então, o que temos aqui bem antes da hora do almoço? Vai ligeiramente acima e depois desce. E então estamos naquele horário do dia. Você não negocia. Hora do almoço em Nova York. Do meio-dia a 1, não negocie. Não negocie. Pode fazer muitas coisas estranhas nessa hora. Ou simplesmente não faz nada e segue de lado. Mas de qualquer forma, você não quer ser um participante nisso. Porque geralmente não é um horário limpo para a ação do preço. Então agora temos a máxima do dia. E toda a liquidez descansando acima aqui que não teria sido atingida por isso. Em outras palavras, stops que estão descansando um pouco acima disso, porque há muitas pessoas tentando vender a descoberto, eles querem ver isso cair mais. Mas criamos um ponto baixo muito importante na semana passada, e o mercado já caiu bastante. Então, está subindo novamente. Na corrida que criou, caindo em um gráfico diário. Então, todos esses puxões de liquidez do lado da compra aqui serão uma razão para o mercado querer alcançar isso. Por quê? Você não precisa ser um participante aqui embaixo como comprador. Você só precisa saber que do outro lado do almoço, às 13 horas, comece a assistir e veja. Há alguma indicação de que isso quer subir. E como você pode ver, toda a liquidez do lado da compra aqui correu agressivamente aqui. Mas então o mercado negocia bem até o fechamento. Agressivamente. Otimista. Pequena retração aqui, e então uma corrida imediata até o fechamento. Agora, obviamente, o mercado negocia um pouco além disso, mas neste horário do dia,
Espere que os algoritmos que você esperaria estejam dirigindo o preço e as corridas de preço. Praticamente limitam a maior parte do volume que estará naquele dia. Então, o que eu quero que você pense é como o dia é projetado para ter um movimento matinal, uma hora de almoço em que você não quer estar negociando, e então o movimento da tarde. Volte aos seus gráficos e você pode voltar o quanto quiser. Quanto mais você fizer isso, melhor você ficará. Mas eu quero que você pense em criar seus gráficos assim e depois descrever qual foi a tendência da manhã. Foi um movimento de alta? Foi um movimento de baixa? Foi consolidação? Se foi consolidação antes dessa parte do dia, em outras palavras, no dia anterior ou nos dias anteriores, foi de alta ou de baixa, então. Porque se foi de alta, isso provavelmente está preparando outra continuação, para cima. Especialmente se você começar a ver esses máximos relativos iguais se formando, onde isso pinta esta ideia de que esta é uma resistência de varejo. Então, os traders vão pensar que isso vai cair. E isso começa a gerar muito mais interesse na forma de liquidez do lado da compra ou interesse de compra, a um preço alto. Mesmo que esses traders possam estar enquadrando o contexto de suas negociações como uma entrada curta, tentando ganhar dinheiro com a queda, seu stop de proteção, se escolherem usar um. Será na forma de um stop de compra e é aqui que ele estará. Então, o mercado vai querer gravitar em direção a isso, especialmente se você começar a ver as mínimas de oscilação, não a do horário de almoço, ignore essa. Você começa a ver as mínimas de oscilação que estão se formando. Cada vela tem uma mínima mais alta à esquerda e uma mínima mais alta à direita. Se elas começarem a se acumular, e toda vez que criarem uma nova estiver subindo, isso é uma base do mercado que está mostrando. Acumulação. Quer subir? Por que quer limpar tudo isso aqui? Além disso, temos subido por alguns dias no gráfico diário, além do sentimento de que todos acham que tem caído. Então, todos querem vender a descoberto porque querem ver um crash no mercado de ações. Mas o que eles não percebem é que já caímos abaixo de uma mínima antiga no gráfico diário. Então agora estamos correndo de volta na outra direção. E qualquer um que esteja tentando vender a descoberto, a menos que seja um scalping intradiário muito rápido, está tendo problemas. Então, à tarde há uma tendência. E uma das características embutidas da tarde é que há mecanismos que estão embutidos que ajudam este mercado a realmente acelerar até o fechamento. E se você estudar a ação do preço nos seus gráficos de menor prazo, verá que há um fenômeno que se repete. Isso é tipicamente por volta de 20 minutos para as 4 e 10 minutos para as 4 e as 4 horas. E tudo isso é baseado em ordens de fechamento de mercado. É realmente isso, certo? E os algoritmos começarão a emitir preços realmente agressivos, e forçando os traders a cobrir ou sair de suas negociações. E, geralmente, se está subindo, realmente acelera e se intensifica nessa direção. Então, enquanto eu realmente gosto de negociar na sessão da manhã, porque há muita volatilidade e emoção se você está procurando. Se você sabe qual é o seu viés diário, e falaremos sobre isso na próxima semana. Se você sabe qual é o seu viés diário, e se você sabe o que está procurando em termos de expansão de faixa no gráfico diário, o que quero dizer com isso? A vela diária, você espera que ela negocie mais alto ou mais baixo? Você não está tentando prever o fechamento de cada vela diária, mas está tentando determinar, você acha que a vela diária que está observando se formando hoje ou o que estaremos formando amanhã é mais provável que esteja se expandindo mais alto ou mais baixo? Se estiver se expandindo para cima na sua análise, isso significa que você quer tentar negociar com a expectativa de encontrar uma negociação à tarde, com base na lógica que foi usada pela manhã. Então, em outras palavras, pense no que ensinei no Forex. A faixa diária, criando um máximo inicial do dia e o mínimo do dia aqui. Agora, este não é o horário de Londres, mas isso seria como o que eu ensino como um mínimo de Londres em um dia de compra para Forex. Este seria o mínimo do dia. Então, consolidamos, e depois temos a continuação de Nova York, e ela segue na mesma direção que a seção de Londres formou.
Mas isso não é Londres. Isso é todo o horário de Nova York. Então, há um pouco de ajuste que precisa ser levado em consideração. Por isso, no início do vídeo, eu disse: certifique-se de que seus gráficos estão ajustados para o horário de Nova York aqui. Precisa ser assim. E se você não tiver assim, tudo o que está aprendendo aqui, se estiver no seu horário local, no seu fuso horário local, vai ser uma bagunça. Então você precisa calibrar seus gráficos no TradingView para isso. E tudo o que estou mostrando aqui é a mesma coisa todos os dias. Todo santo dia, a mesma coisa. Então, voltando à tarefa de casa. Quero que você pense sobre esboçar o que foi a sessão de manhã e depois o que a sessão fez à tarde. Às vezes o que você verá será altista de manhã e depois reverterá à tarde. Ou será altista de manhã e continuará subindo à tarde. E você terá, tipo, um movimento medido. O que é um movimento medido? Qualquer que tenha sido o movimento da manhã, ele duplicará isso 2 vezes. Então, se subir 200 pontos de manhã, à tarde pode ver mais 200 pontos além disso e ter um alcance de 400 pontos. Ou podemos ter consolidação na sessão da manhã e então ela tende à tarde para cima ou para baixo. E eu quero que você analise seus gráficos e observe isso em uma base intradiária. Faça seus gráficos assim. E eu sei que é muito trabalho, mas você quer aprender a fazer isso, certo? É assim que você faz. Depois, estude. O que o gráfico diário estava mostrando dias antes, quando teve dias com essas boas movimentações como esta, ontem e na sexta-feira anterior. Assim, isso permite que você ajude a encontrar esses grandes movimentos onde, se você estiver olhando para outros, como eu não vou dizer isso para tentar ser maldoso, porque esse não é meu objetivo aqui. Mas eu quero que você compare e contraste. Como? Se você olhar ao redor para todas as pessoas no YouTube. E novamente, isso não é eu tentando ser arrogante. Eu só quero que você entenda que há um contraste marcante com o que estou ensinando aqui. E o que é predominantemente mostrado nesta área de negociação, futuros de índice. Você verá traders que entrarão aqui e eles entram a um preço assim. E então eles vão fazer um grande esforço para se preocupar com um movimento como esse. E eles colocarão muitos contratos e negociarão isso. E terão um monte de hype e ansiedade sobre se vai ou não se mover a seu favor. E se preocuparão com seu estoque sendo atingido e todas essas coisas. Eu não quero que você pense assim. Ok, eu não quero que você pense assim de jeito nenhum. Eu quero que você pense sobre como. Se este dia fosse otimista para você, por exemplo. Você teve o benefício de saber que, através da análise, você sentiu que isso iria subir. Ok, se esse for o caso, este swing low aqui, primeiro. Swing low na importância após 130. Isso é realmente importante. 130. Estou procurando por swing highs e swing lows para a sessão da tarde. É isso que estou procurando. É o mesmo contexto que eu uso para a sessão da manhã. Estou procurando por swing highs e swing lows antes das 8h30. Estou procurando pelo primeiro. Não preciso voltar dias e dias e dias. Estou apenas procurando pelo primeiro. Não é algo complicado. Mas às 13h30 é geralmente quando vou começar a negociar à tarde. Esse é o mais cedo. Mas, de preferência, estou procurando por um swing high e um swing low que se formem às 13h30. Por quê? Porque há um macro algoritmo que começa executando as meeting. Isso está além do escopo desta mentoria, mas confie em mim, há algo acontecendo que cria movimento. Às 1h30 na sessão de Nova York, ok, no mercado de ações. Então, quando isso ocorre, tudo o que estamos procurando, ou o que estou procurando, é um ponto alto e um ponto baixo de oscilação. E então, com a mesma base de procurar uma caça de stop pela manhã, como descrevemos aqui, estou procurando a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Então agora pense sobre isso. Estou pensando que esses stops estão em risco porque está muito limpo. O nível está muito limpo. Bordas de linha reta no mercado. Elas não tendem a permanecer assim. Haverá uma interrupção, o mercado tem subido, não é? Sim. Há essa agressão reprimida.
que este mercado quer subir, mas está vendo resistência de curto prazo aqui. Aqui. Tentou um pouco aqui e depois recuou durante a hora do almoço. O algoritmo reservou a corrida de preços para mais tarde no dia. Agora veja o que acontece. Este swing baixo aqui é violado bem ali. Viu isso? Esse swing baixo é violado bem ali. Essa pequena caçada de stops é tudo o que é necessário. Isso iniciará o que é chamado de programa de compra. Um programa de compra é quando os algoritmos entram no processo de enrolamento. Enrolamento é quando ele continua oferecendo preços mais altos continuamente. Se é um programa de compra, ele continua oferecendo preços mais altos. Não importa qual é o volume. Não importa. E eu não me importo com quem, você sabe, quem trabalhou na bolsa. Eu não me importo. Confie em mim quando eu digo, se você analisar os gráficos, você vai ver isso. Ok. Olhe para o volume que entra. Às vezes será um bom volume e outras vezes é como, por que isso está acontecendo? Certo. Essa é a sua assinatura. É assim que você sabe que isso está sendo completamente manipulado. Então, se está sendo manipulado, não seria lucrativo para você saber o que é provável que aconteça? Você vai saber o tempo todo. Você não vai saber. Eu não sei o tempo todo. Mas essas coisas tendem a se repetir. E se elas se repetem na maioria das vezes, não todos os dias. Mas, na maioria das vezes, se essas coisas estão alinhadas, se começam a mostrar as mesmas impressões digitais, provavelmente vai dar certo. E então você pode começar a fazer entradas longas e depois segurar até o fechamento. Não entre aqui e tente negociar esses pequenos movimentos insignificantes, e se preocupar com eles e alavancar demais, e tentar colocar mais contratos do que sua conta realmente pode suportar. Por quê? Se você não sabe o que está fazendo, alavancagem barata, alavancagem com desconto pode te destruir. Pode absolutamente te destruir, especialmente nesses tipos de mercados. São mercados muito rápidos agora. Eu estou adorando. Mas é uma volatilidade muito rápida e violenta. E se você não sabe o que está fazendo, você pode literalmente ser desmontado muito rapidamente de forma expedita. Ok? Então, dentro desta área, o mercado cria um fundo oscilante, passa por esse fundo, caça de stop. Então, os stops. Abaixo daqui são o quê? Stops de venda. Compre esses stops de venda. Eu sei que parece assustador, mas revise seus gráficos e você verá muitos exemplos disso acontecendo. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Compre os stops de venda que estão descansando abaixo daqui e espere que este nível seja rompido. Consolidação durante o almoço. Após uma entrinha da tarde, espere por um fundo oscilante ser violado e então uma alta. E se você não tiver um fundo oscilante que negocie abaixo dele, o que você procura? Bem, você procura um movimento para cima que seja repentino, deslocamento. Para cima. Então, procure uma lacuna de valor justo. Se ele negociar de volta para essa lacuna de valor justo, você compra isso. Aí estão seus dois padrões. É isso. São os únicos dois padrões que você precisa. Você não precisa de 15 nomes diferentes e chamativos. Você não precisa de disjuntores. Você não precisa de um bloco de ordens. Vê como é fácil? Estratégia muito simples. Estratégia muito, muito simples. Você tem uma negociação de um jeito ou de outro e a lógica tem que estar presente para qualquer um deles se formar. Agora, eu não estava no mini S&P. Hoje, eu estava negociando o Nasdaq. Então, vamos para o Nasdaq. E vou economizar tempo. E não colocar todos os batom no gráfico. Espero que você possa me permitir isso, mas aqui está 130. Temos um ponto baixo ali, e é basicamente quase o mesmo ponto baixo que aquele. Então, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Está negociando abaixo disso? Veja isso. Olhe, mais para a sua esquerda. O que é isso? Lacuna de valor justo? Cara, não pode ser tão fácil. Não pode ser tão fácil. Esses máximos relativos iguais, o que está acima disso? Liquidez do lado da compra. Ok? Assistir. Vou entrar no gráfico de 1 minuto. Eu vou voltar aqui para 130.
e eu não preciso fazer 20 contratos ou 10 contratos para ter um dia de 20 mil. Isso é meio que a moda do momento agora. E se você olhar para este ponto baixo e este ponto baixo aqui, o que são esses? São pontos baixos relativamente iguais. Então isso vai ser visto como o quê? Suporte. Suporte de varejo. E eles vão comprar essas pequenas corridas aqui. Eles basicamente vão perseguir isso. Então, se você olhar para isso, através da perspectiva de abaixo deste nível, há ordens de venda. E você acha que vai subir. Como? Eu acreditei que ia subir hoje. Eu quero estar comprando essas ações. Certo, então digamos que você está observando o preço. Está serpenteando. Serpenteando, serpenteando. E então, de repente, essa mínima se forma bem ali. E temos essa mínima aqui. E temos essa queda repentina. Quando você vê isso, se estiver assistindo em um gráfico de 1 minuto, isso vai parecer tão dinâmico, tão agressivo. Se você estiver com zoom, vai parecer que o chão acabou de cair. Mas é exatamente isso que você está procurando para comprar. Agora, você vê... Pessoal, lá no YouTube vocês vão ver. Em contraste, há pessoas por aí que estão tentando negociar. Você sabe, apenas alguns tiques com muitos contratos. Isso para mim não faz sentido algum. Mas, se isso funciona para você, então ótimo. Ok. Mas eu quero que você pense, em comparação e por contraste, o que parece mais lógico para você sentir. Vale mais a pena perseguir, estudar e aprender a fazer. Algo assim, onde se arrisca muito, coloca-se muito por trás da negociação e tenta-se obter apenas um pequeno movimento. Ou, agora esta é uma conta de demonstração. Ok, mas eu negociei ao vivo hoje também. Mas apenas para fins de ensino do conteúdo. Bem ali. Esse ponto baixo é a vela mais baixa. Ela sobe completamente. Certo? E então bem aqui. Isso foi um fechamento. Há uma maneira melhor de fazer isso. Se você sabe o que está procurando, pode ser muito, muito preciso sobre isso. Você pode estar sintonizado como ninguém. É inacreditável. Em termos da natureza previsível desses mercados, especialmente esses mercados, porque são negociados por muitas instituições e muitos traders profissionais. A manipulação que ocorre nesses mercados ainda existe, mas não é tão, bem, vulgar ou implacável como às vezes é no Forex. Os mercados interbancários, e eles realmente precisam, ser sujos rapidamente e mais frequentemente. O mercado de futuros. Eles tendem a ser um pouco mais limpos, um pouco mais previsíveis, muito mais agradáveis na sua execução. Agora, há momentos em que relatórios são divulgados ou algo inesperado surge no cenário mundial e causa volatilidade. Quando isso ocorre, então você verá aquele aspecto ruidoso na ação do preço. Apenas fique à margem, espere as coisas se acalmarem. Pode não ser no mesmo dia de negociação, pode exigir um dia ou talvez até uma semana. Deixe os mercados voltarem, de volta à sincronia, e então eles começarão a entregar muito bem novamente. Mas, a principal coisa que quero que você entenda é que você sabe mostrar entradas como esta e saídas e coisas assim. Não é algo tão importante assim, certo? Mas se torna um ponto de dificuldade, certo? Um obstáculo para as pessoas que querem tentar aprender a fazer isso. Porque se você colocar isso na frente delas, elas precisam ter muitos contratos para fazer algo para ser lucrativo em um movimento tão pequeno. Para mim, isso comunica que a pessoa que está tentando negociar assim, seja a pessoa que criou o sistema ou alguém que está tentando aprender o sistema, realmente não tem ideia de como o preço funciona e como ele se comporta. Porque se tivessem, não estariam tentando tirar esses pequenos, minúsculos movimentos do mercado. Eles estariam negociando como estou mostrando aqui. Então, se
você pensasse consigo mesmo, ei, eu quero saber como é estar em um movimento onde eu possa ficar confortável, sabendo que a faixa diária vai se desenrolar. E eu vou simplesmente me submeter a isso. Bem, esses mercados oferecem isso. O Forex também oferece, mas agora nos últimos meses, realmente, o Forex está sendo um tanto estranho. E, por causa disso, nós mudamos para futuros de índices. Há épocas do ano em que ensino negociação de futuros de índices porque eles são predominantemente mais líquidos. Ou se não há um tópico real para eu ensinar ao meu grupo de mentoria paga. Eu digo, não tenho nada para vocês em Forex, e então aponto algo em futuros. Pode ser um mercado de commodities, como no ano passado. Eu disse a todos, comprem os mercados de grãos. Eles iam ter um grande mercado altista. Boom, eles subiram. É uma questão de saber como navegar na ação do preço. Ok, mas esses mercados aqui, exceto nos meses de verão, e isso sendo como julho e agosto, esses meses podem ser um pouco incertos. Mas o resto do ano tende a ser mercados realmente bons. Então, se você está procurando ter seu negócio de negociação baseado em uma classe de ativos que é realmente boa, é entregue de forma profissional, onde não é como um mercado de ações de centavos, tipo Bucket Shop. Esses mercados são realmente bons. Eles são muito sistemáticos na maneira como você faz as coisas e eles se repetem. Mas se você não sabe o que está procurando ou não entende a mecânica por trás disso que estou delineando aqui no nível mais básico, então você pode obviamente se machucar, ainda assim. Então, imediatamente estou mostrando que há momentos. No dia em que você quer procurar configurações, você não está tentando fazer 25 negociações. Você não está tentando fazer 30 negociações. Você nem está tentando fazer micro scalping. Você está procurando os movimentos reais de manhã e os movimentos reais à tarde. E, de preferência, se você conseguir um de manhã, não negocie à tarde. Vá para uma conta demo e pratique lá. Não devolva o dinheiro ao mercado, especialmente enquanto você é novo. Não faça isso. E eu estou realmente dizendo para você não negociar com fundos reais. Mas eu sei que muitos de vocês gostam de ver coisas que são negociadas com uma conta real como se fosse uma conta verdadeira que mostra entradas e coisas dessa natureza. E essas são as coisas que estou fazendo este ano. Não vou fazer isso em 2023. Não vou fazer isso para sempre. Eu fiz isso para que meus alunos possam se sentir à vontade com isso. Porque mesmo no meu grupo de mentoria paga, eu não negocio com fundos reais lá. Porque, para minha proteção, eu estou fazendo o que estou mostrando aqui em uma demonstração. Mas tenho mostrado negociações em contas reais para provar que funciona. Então, espero que você tenha achado isso esclarecedor. E até eu falar com você na quinta-feira, fique seguro